Então, sejam todos bem-vindos e a gente começa, como de costume, com uma prece, que a gente agradece a Deus a oportunidade de aqui estarmos, rogando aos bons amigos espirituais que nos envolvam, que nos abracem carinhosamente, que nos possibilitem nesse momento as suas irradiações benéficas, elevando o nosso pensamento e o nosso coração para a tarefa que aqui temos hoje, para os nossos objetivos espirituais, que aqui acalentamos a força, a coragem, o empenho de alcançarmos. Que assim seja. Amar os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam e orar aos que vos perseguem e caluniam. É a recomendação daquele que é nosso Mestre Jesus, e ele explica as razões por trás de nós amarmos aos nossos inimigos. Ele explica dizendo que se assim não fizermos, que diferença faz? Porque os fariseus, os hipócritas, os ladrões, os corruptos, eles amam os seus amigos, os seus familiares. Há pessoas de má vida, de má índole, que amam num amor avassalador os seus. Da mesma forma que nós amamos os nossos amigos, os nossos familiares de modo geral. Mas amar aqueles que nos querem o mal é ser diferente. É imitar ao Pai de Jesus, não nessas palavras especificamente, que faz com que o sol se estenda sobre justos e injustos, que faz com que a chuva caia sobre bons e maus. Então, todos recebem as oportunidades divinas. E cabe a nós, então, esse dever ascensional, no sentido espiritual, de imitarmos, buscando amar os nossos inimigos. Mas essa parece uma tarefa das mais difíceis, que ai daquele que pisa nos nossos calcanhares. E parece que a gente sempre está assim, de algum modo até vulnerável, e dando poder às pessoas que passam pela nossa vida. Porque quando as pessoas nos fazem algo, esse ódio ou esse rancor ou isso é receber aquilo para nós e dar poder à pessoa. Vamos dar um exemplo bem banal. A gente vai no mercado e aí a gente está no caixa e aí a pessoa lá do caixa, ela está mal-humorada, está irritada, e aí ela passa aquele ranço, ela destila aquele mau humor pelos problemas da vida dela. E aí nós sabemos pelo Espiritismo, o Espiritismo explica isso, que como seres espirituais nós estamos captando e emitindo. Nós estamos recebendo e ofertando a todo momento. E aí aquelas vibrações, elas se encontram no nosso ser, e nós dando brecha, dando abertura, sintonizando com aquelas vibrações, nós começamos a ficar mal-humorados, começamos a ficar irritados, né? E às vezes até entramos em alguma discussãozinha ali por coisas banais. Então a gente entrega poder àquela pessoa, a gente dá a ela o poder, né, de dizer como que a gente se sente. E aí a gente culpa a pessoa, dizer, ela me incomodou, ela é irritante. E aí a gente fica também, mas nós demos abertura para aquela irritação. Então, nós estamos a todo momento, nas pequenas coisinhas do dia a dia, enfrentando esses dilemas, porque as pessoas não são fáceis, né? Nós não somos, imagina as pessoas que a gente vai encontrando na nossa vida, ou às vezes até que convivem conosco.
E além disso, além dessas situações em que nosso calcanhar é pisado, nós temos aqueles casos, né, daqueles ódios, daqueles inimigos. E o Espiritismo, então, ele vai explicar ainda mais no capítulo 12 o que Jesus quis dizer com amar aos inimigos. E aí tem um problema de palavra, né? Tem um pequeno problema de palavra no sentido que usa a palavra amor. Mas aí a gente podia perguntar, será que Jesus usa a palavra amor aos inimigos exatamente no mesmo sentido em que ele utiliza a palavra amor a um amigo? Será que a forma em que a gente deve acolher, que a gente deve abraçar, que a gente deve se portar a um amigo é igual a um inimigo? A alguém que a gente não tem amizade? A alguém que talvez a gente não goste? Essa palavra, a própria palavra inimigo, ela tem uma variação de tons. Pode ser desde alguém que a gente simplesmente não tem amizade, até alguém que nos queira algum mal, que tem um ódio conosco, ou que nós tenhamos um ódio àquela pessoa. E aí Kardec vai explicar que amar ao inimigo tem uma diferença, porque aos amigos pressupõe ternura e confiança, e é impossível confiar no inimigo, é impossível oferecer de ternura ao inimigo. E isso, Kardec explica, faz parte, inclusive, dessa ideia da questão da assimilação, da atração e da repulsão. Então é natural que a gente não tenha, e aí não é essa a intenção com o inimigo, a ternura, aquele afeto, aquele desprendimento, aquela confiança que a gente tem ao amigo. Mas lá no capítulo 12 é onde a gente vai estudar o que nos cabe. E aí Kardec explica, né, que o inimigo faz bater diferente o coração, né, comparado ao amigo. Então, o que é amar aos inimigos? É não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes sem pensamento oculto, é não opor nenhum obstáculo à reconciliação, é querer-lhes o bem, é socorrê-los numa adversidade, né? É não lhes prejudicar, é, enfim, sempre retribuir o mal com o bem. E aí o nosso convite, se nós temos alguma pendenga na vida, quem não a tem, né, que a gente possa ler, então, estudar o capítulo 12 do Evangelho, que é o remédio que o Espiritismo oferece diante dessas situações, que é o amor ao inimigo. E aí nós temos lido diversos livros espíritas e, de modo geral, a gente vai encontrar nos romances essas situações de ódio. Nós conversávamos com uma pessoa que não é espírita há muito pouco tempo, e aí falávamos, né, que às vezes surgem essas questões sobre a vida depois dessa, né, a vida nossa como seres espirituais. E a pessoa é um pouco avessa a essas ideias, mas tinha uma concepção, né, de que podia acontecer algo. E aí brincamos nessa situação de que aquela pessoa estaria, quando estivesse, né, morresse, usando as palavras, mas no nosso caso a gente diz desencarnada, e a pessoa diz, se existe vida depois dessa, eu sei onde que eu vou estar. Ela está grudada em alguém, e está grudada no indivíduo diante de uma desavença que se desenrola na existência atual e que não abre-se brecha para a reconciliação. Então aquela pessoa diz, vou me grudar. Ela usa essa palavra, grudar. Porque quando a gente guarda esse rancor, quando a gente guarda esse ódio porque a pessoa nos fez isso ou aquilo, a gente se gruda àquela pessoa. E é como disse Alcione Tonial numa das suas últimas palestras,
que quando a gente odeia, mesmo que exista uma repulsa entre aqueles indivíduos, aquilo nada mais é do que marcar encontro. Odiar uma pessoa é encontro marcado, porque nós buscamos ela e ela pode nos buscar por sintonizar nessa mesma vibração de ódio, e nessa desavença a gente fica grudado, porque a gente quer fazer mal. Ou em outras situações, aquela pessoa nos fez o mal, e aí ela guarda no seu íntimo a culpa pelo engano cometido realmente, de nos ter feito mal. E nós guardamos o rancor de termos sofrido mal. E aí aquilo é como um imã que atrai um espírito ao outro. E aí na literatura espírita a gente vai entender um pouco mais de que às vezes nós que somos a vítima, em existências passadas fomos o algoz. E muitas vezes esses vínculos, eles vêm de várias existências. Num dos casos, por exemplo, que é nesse livro Dramas da Obsessão, ele vai contar um caso que talvez para quem não tenha assim um conhecimento, uma leitura do espiritismo mais profunda possa parecer estranho, mas é muito menos estranho que outras doutrinas religiosas, a gente vai explicar por quê, de que um grupo de judeus, uma família, um pai e seus 3 filhos, eles sofreram com um inquisidor na Espanha do século XVI. Eles foram espoliados dos seus bens, sofreram a tortura, viram uma de suas sobrinhas que estava prometida para um desses filhos ser ultrajada, ser captada também por esses inquisidores. Então eles sofreram das piores amarguras físicas e principalmente de ordem moral. E aí eles guardaram aquele rancor, aquele ódio, aquele fogo interno, e eles passaram perseguindo aqueles indivíduos que lhes fizeram mal por 4 séculos, presos ainda àquela situação de ódio, de amargor. Então 4 séculos foi necessário até que houvesse uma possibilidade de que aqueles indivíduos fossem socorridos, porque eles estavam grudados, incapazes de perdoar. E aí a gente vai saber que aquela situação toda que eles passaram no final do livro, ela não é por acaso. Era uma situação que eles cometeram similar aos inquisidores no tempo de Jesus, perseguindo, torturando também. E diante daquela prova, eles não suportaram. Então, eles ficam grudados, incapazes de se libertar. Aí nós aprendemos no Espiritismo que o perdão, ele nos possibilita essa liberdade de a gente seguir a nossa existência. Esse perdão que nos é tão difícil, e que a gente deveria pensar profundamente, Por que a gente fica tão marcado quando alguém nos faz o mal? E é incrível que às vezes, se a gente for pensar racionalmente, a gente vai ver que é pouca coisa. Às vezes pode ser algo maior, mas a gente fica tão marcado por aquilo que nós nos colocamos a nós mesmos numa prisão, porque nosso pensamento fica vinculado àquela circunstância, àquela situação. E aí o que acontece? Acontece que a gente perde a oportunidade de ficar com quem a gente ama, de estar justamente com quem a gente ama,
porque a gente faz uma escolha ali de estar com o pensamento vinculado àquele ódio. E espiritualmente os espíritos, quando estão desencarnados, mais ainda, quando eles têm esses ódios, eles ficam grudados àquelas circunstâncias da vida, e isso impede que eles estejam em contato com a sua família espiritual. Isso fica claro num livro, em vários livros, daria para citar, mas num livro que nos vem à memória, é o livro Nas Voragens do Pecado, de Ivone Amaral Pereira. Este livro vai contar a história de Luiz de Narbonne e Ruth Carolina. Ruth Carolina, ela possuía uma família de protestantes que vivia no norte da França, na época em que foi a noite de São Bartolomeu. Nessa noite, a rainha de Médici, junto com o clero e junto com as forças armadas, com seus exércitos, eles fizeram uma devassa lá em Paris, que durou outras noites e outros meses, onde que foram mortos os protestantes, aqueles que seguiam as ideias de Lutero, veio o nome, que seguiam as ideias de Lutero, a reforma protestante. Então, havia esse atrito entre o catolicismo e o protestantismo, e nessas circunstâncias todas houve esse massacre na noite de São Bartolomeu, que a gente indica pesquisarem, quem quer conhecer um pouco mais, lá no século XVI, se não nos enganamos. E Luiz de Narbonne, ele era um militar, possuía seus 25 anos, ele tinha sua armada, era príncipe. Diziam que ele tinha sido fruto de um amor do rei, do esposo da Carolina de Médici, com uma aristocrata da época, e ele acabou sendo abandonado pela sua mãe e recebeu uma grande herança do rei, e foi criado nos conventos. Teve um monge, um padre, enfim, que lhe cuidou, que lhe deu toda a educação necessária, mas ele nunca recebeu o embalo, o carinho de uma mãe. Ele então, nos seus 25 anos, estava para se ordenar padre, mas era também militar. E ele então recebe uma denúncia a respeito de uma família do norte da França, que era protestante, e ele decide então ir atrás dessa família. Vai lá até o norte da França e transpassa a sua espada naqueles indivíduos lá, junto com os seus soldados, Então dizima aquela família toda. Ruth Carolina era uma das filhas, uma irmã, daqueles rapazes, daquele pai, a única menina mais nova, e ela se encontrava em outra residência da Utila, que era uma das prometidas do irmão da Ruth Carolina. Ela se encontrava lá, e então ela foi a única da família a não ser morta por Luiz de Narbonne. Então Otila e Ruth Carolina têm a ideia de se vingarem. A Ruth, ela já sofria de uma doença, se não nos enganamos era pneumonia, ou algumas doenças pulmonares, mas ela estava, e diante da circunstância toda da morte daquela família e do seu prometido, ela se entrega e acaba desencarnando. Mas antes disso, ela faz ali um pacto com a Ruth Carolina para que se vingassem de Luiz de Narbonne. Que ela usasse essa moça muito bela, sem dúvida uma das mais bonitas de Paris, na flor dos seus 18 anos, que ela usasse toda a sua beleza e do nome da Otila para se vingar. Então Ruth Carolina pega o nome da Otila e vai a Paris, ou seja, utiliza um nome falso, e como Otila nunca havia participado da sociedade pariense, ela não era reconhecida por ninguém. Então ela vai a Paris com essa intenção de se vingar.
E aí encontram-se essas duas almas que não eram desconhecidas uma da outra, que na verdade haviam existido em existências pretéritas, que haviam inclusive habitado juntos, tinham sido marido e esposa, mas ela carregava esse ódio avassalador por causa da sua família que foi morta. E lá acontece, se desdobra todas as situações desse encontro, porque ela joga todo o seu charme, né? Toda a sua sedução ao estilo da época, e acaba conquistando o coração de Luís de Narbonne, que era chamado o Incorruptível, que as damas da corte na época haviam até perdido o interesse, porque ele se mostrava irredutível na sua condição de um futuro clérigo, né? Um futuro padre. Então ele era o incorruptível. Inclusive, quando ele ia nas suas caçadas aos protestantes, ele fazia numa concepção de fé, numa ideia errônea, sabemos, né? Mas numa concepção de que ele estava fazendo a coisa certa, defendendo a única e legítima religião. Então, crente nisso, ele perseguiu e matou protestantes de sua época, o que, né, ele sofreria as consequências em existências posteriores e já naquela existência mesma. Mas ele, que nunca havia amado uma mulher e que nunca havia nem sido embalado pelos braços de uma mãe, acaba se atraindo perdidamente por esse amor da Ruth Carolina. E aí ele se apaixona e ela adentra naquelas circunstâncias, naquele ímpeto de vingança, e atrai Luís de Narbonne cada vez mais para o seu coração, mas sempre intencionando a apunhalada final, sempre intencionando o golpe último, que ela pudesse se vingar daquele indivíduo. Só que eles acabam inclusive se casando, né, diante das circunstâncias, para que a vingança ocorra. Ela se casa com ele mesmo não querendo, não tendo sido o plano inicial, mas eles se casam. E ela não conseguia desferir o golpe, até porque ele lhe tratava com tanto desvelo, com tanto carinho, que ela começava a sentir no seu coração essa dubiedade, essa dúvida, porque de algum modo ela sentia uma atração por aquele indivíduo que ela não sabia de onde, mas ao mesmo tempo aquele indivíduo era o que havia ido até os seus. Aquele era o culpado de que a sua família, que ela amava tanto, os seus pais, os seus irmãos, as suas cunhadas, todos haviam sido mortos por causa daquele indivíduo. Então ela guardava essa imagem dúbia, né, de um indivíduo que era todo amor, todo carinho, todo amparo, todo desvelo a ela, mas ao mesmo tempo aquele que havia, né, lhe tirado os seus bens mais preciosos. As circunstâncias vão passando e o crime vai se engendrando ali na nossa história, e com o suporte da rainha, então ela consegue aprisionar Luís de Narbonne nos subsolos do Louvre, que o Louvre, hoje museu, né, na época era o palácio em que habitava o rei da França e a rainha mãe, Catarina de Médici. Então eles jogam aquele indivíduo e fecham a porta, e ele fica lá recebendo uma água e uma ração diária, num cômodo onde havia bichos, onde as necessidades ocorriam ali mesmo, né? Onde ele sequer conseguia se erguer, era um indivíduo alto, mas aquele cômodo era baixo, então ele não conseguia se esticar, e ele vivia lá naquela circunstância apavoradora, né? Aquela circunstância complicada, que a gente daí tem que ler o livro lá para ver todas as angústias e todo o sofrimento, mas sempre com o amor inesquecível por aquela que ele havia traído, e que ele sabia havia lhe atraído para aquela arapuca onde ele caiu,
e acabou sendo aprisionado e jogado lá nos subsolos do Louvre. Ele passa lá cerca de 2 anos, se não nos falha a memória, até que ele expira finalmente e seu espírito liberta-se daquela condição. E ele segue na espiritualidade, transtornado, né, louco ainda um pouco, porque ele desconhecia as verdades espirituais, mesmo sendo um teólogo, um estudioso, um conhecedor da Bíblia, do Velho Testamento, do Novo Testamento, mas nunca havia lido aquela história, aquelas passagens, aqueles ensinamentos do Jesus com o coração. Então, ele vaga em busca da sua residência, em busca dos lugares que ele havia habitado, vai ao Louvre em espírito, e assim ele vai passando mais de 10 anos, até o momento em que ele, através da prece, através do ensejo pessoal, ele é socorrido. Porque lá no norte da França, naquela mesma habitação em que ele havia chegado para matar aqueles indivíduos, aqueles que haviam morrido, aquela família, eles criam lá naquele ambiente, naquela residência, um local em que eles se reuniam espiritualmente para ler o Evangelho, para fazer os seus estudos. Então, da mesma forma que os espíritos eles vêm, por exemplo, até aqui na nossa instituição e que fazem suas atividades, em que compartilham conosco desse momento de estudo, eles fizeram naquela ambiência lá, naquela casa, naquele lar, um lugar onde eles oravam, onde cantavam, onde lembravam da sua história, da sua trajetória, porque eles morreram um martírio, morreram em amor ao Cristo, né? Então foram mártires do cristianismo naquele período. Eles morrem em nome do Cristo, então tem essa oportunidade. E Luiz de Narbonne vai sendo atraído. E quando ele chega nas redondezas daquela casa, ele chega próximo, ele vai ao mesmo lugar e ele começa a lembrar tudo que ele havia feito, das atrocidades, de ter transpassado a espada num daqueles indivíduos. E ele chega, sobe até o 2º andar, onde ele havia ocasionado toda aquela circunstância, né? E ele vê a família reunida, mas ele não tem coragem, e ele recua e volta desesperado. E assim ele passa muito tempo se encorajando para chegar até aquela família, até o momento em que ele consegue se curvar e consegue pedir perdão, né? Então ele tem essa coragem, essa humildade de se curvar diante daquela família. E aí ele é então socorrido. Nós sabemos pelo Espiritismo, isso se encontra, por exemplo, lá no livro O Céu e o Inferno, quando a gente estuda o Código Penal da Vida Futura, que a gente vai ver que tem o arrependimento, tem a expiação, e depois a pessoa tem que recuperar, né? Tem que fazer algo em prol da humanidade ou de alguém diante do erro que ela cometeu. Então ele já vinha expiando há muitos anos os males que ele havia feito, já havia se arrependido, continuaria expiando o fato de ter perseguido e matado os protestantes da época, então não passaria em branco as circunstâncias, as escolhas que ele fez na vida. Mas ele é socorrido sim, ele é socorrido por amor daqueles indivíduos que já haviam aprendido a perdoar e que eram também a sua família espiritual, que deve ter que ler no livro para entender. Ele é socorrido e amparado por aqueles mesmos indivíduos que ele havia tirado a vida. E ele vai então e segue no mundo espiritual. E aí é incrível da história que a Ruth Carolina, depois que ela desencarna, ela não consegue ter um acesso frequente, depois que ela expia, né, depois de todas as circunstâncias espirituais que a gente lê na literatura espírita, mas depois que ela está consciente das coisas que ela fez, dos acontecimentos, ela não consegue ter um acesso frequente à sua família espiritual. Ela que não havia matado ninguém,
ela que havia entregue, na verdade, não matou diretamente, mas matou indiretamente, né, apenas um indivíduo, que foi Luís de Narbonne, numa vingança que ela acalentou com todo o seu coração. Ela, que não havia feito tanto mal, se a gente comparasse em relação a Luís de Narbonne, ela não consegue ter o acesso à sua família que havia desencarnado, enquanto ele, Luís de Narbonne, ele tem acesso, e aquilo revolta ela, porque quando a gente pensa, é injusto, mas o que acontece, o que a gente lê no livro, é que Luís de Narbonne havia perdoado integralmente todo o mal que Ruth Carolina, a Otila e outros lhe fizeram, onde ele ficou numa prisão infecta, imunda, por 2 anos, sofrendo dia após dia as dores do corpo e as dores da alma, onde ele sofreu como espírito depois desencarnado. Então ele sofreu algo que é digno de uma tortura de muitos anos, né? E ele perdoa, ele esquece as ofensas, ele deixa passar. E quando ele faz isso, o que acontece? Ele se liberta daquelas pessoas e daquelas circunstâncias que lhe fizeram mal. Ele tem o erro que ele vai ter que corrigir, obviamente, mas aquelas circunstâncias, aquilo, ele se liberta, porque o ódio, o rancor, a vingança, eles prendem a gente na terra. E quando ele perdoa integralmente, ele pode se elevar um pouquinho mais e ter o contato com aqueles espíritos que ele ama, que lhe querem o bem. Enquanto Ruth Carolina recebe as visitas espirituais dos seus familiares, vez que outra, mas não tem acesso a eles, porque ela ainda se guardava vinculada ao mal, à vingança, ao ódio, à repulsa àquele Luís de Narbonne que ao mesmo tempo, de algum modo, ela amava. Então, o Espiritismo, ele vai nos ensinar que a gente tem essa escolha. A gente pode escolher, né? A gente pode escolher entre ficar vinculado ao ódio ou se libertar dele, em querer a vingança ou escolher outros atrativos da vida, escolher ficar com as pessoas que a gente não gosta ou estar próximo das pessoas que a gente gosta. E aí, só para encerrar, existe um livro chamado Amor e Ódio, que é esse aqui, também da Ivone. Toda a literatura hoje a gente falou é só da Ivone. E ela vai contar um caso bem interessante, que é do Gaston. E aí o Gaston, ele tá, deixa eu pegar aqui a história para me auxiliar. Essa história é mais curtinha, é bem rápida para a gente finalizar. Ele tinha um inimigo desencarnado que era o Guido. E o Guido está lá, persegue Gaston, tenta lhe fazer todo mal durante a vida. E aí, numa circunstância, ele vê o Gaston como aureolado, né? De um estranho fulgor, de uma luz, e esses nobres espíritos que estavam ali presentes, auxiliando ele. E ele se indigna, o Guido. Ele se indigna porque Gaston, e a gente vai reconhecer na história, em existências pretéritas, lhe havia traiçoado, lhe havia feito mal. E aí ele blasfema: céus, como pode isso? Como pode este homem miserável, irmão infame, amigo desleal, e eu que sofri toda a blasfêmia, né, eu que sofri a deslealdade dele, como eu aqui, né, nessa situação toda, e ele ali, aureolado de bênçãos. E um espírito nobre, ele se digna a responder. Escutando esse clamor, né, do Guido, ele se digna a responder. E ele começa a citar todas as coisas que o Gaston havia feito. Mas ele começa a falar dessa forma, através do se, né? Se nem os sofrimentos amargos. Ele está dizendo, vamos desconsiderar tudo isso, né? Mas ao mesmo tempo, ele fez tudo isso, mas vamos desconsiderar isso aqui tudo. Os sofrimentos amargos, se nem o arrependimento sincero, se nem
as represálias que ele sofreu, se nem as sadias resoluções, se nem novas existências vividas em amarguras, decepções, e vai dizendo, se nem isso, se nem aquilo, e daí ele acaba dizendo isso, se nem tudo isso que ele fez, ou seja, ele fez bastante coisa, se nem tudo isso lhe valessem a assistência espiritual que acaba de conquistar à custa de esforço próprio, ou seja, aquela assistência que ele estava recebendo era merecida, porque foi merecida no esforço próprio. Se nem tudo isso, um gesto seu, um só que teve desde o início do lamentável drama que vos enredou a todos, seria suficiente para elevá-lo no conceito das sociedades brilhantes do infinito. Ou seja, mesmo que ele não tivesse feito tudo aquilo, tinha uma coisa só que ele fez, que lhe valeu muito mais, que lhe faria elevar o conceito. Elevar o conceito é a expressão que usa, né? Não quer dizer que vai acessar essas sociedades brilhantes, vai elevar o conceito diante das sociedades brilhantes do infinito. E aí o Guido diz, um gesto? Não compreendo, que gesto é esse? E aí a entidade vai dizer, foi o leal, o generoso perdão que a ti como a teu pai espontaneamente concedeu, sem jamais desejar revides em troca dos martírios cruciantes, que o fizeste padecer sobre a impiedade das vinganças. Foi um gesto, foi o perdão. Então, a gente teria, essa nossa exposição teria mais algumas histórias para contar que vão mostrando que o perdão é essa prova, é uma das provas que possivelmente a gente vai ter que passar. Porque como a gente já fez mal e a gente dependeu do perdão, a gente sofre as consequências muitas vezes do mal que a gente cometeu em situações da vida com pessoas que ainda não tiveram discernimento, né, que ainda não têm conhecimento das verdades espirituais, que sofrem circunstâncias diversas, que às vezes se a gente soubesse tudo que passa, a gente entenderia talvez o rancor, o mau humor, a ingratidão, a maldade daquela pessoa, né? Então a gente passa por essas circunstâncias no mundo em que a gente se encontra de prova e expiação, que vai fazer com que a gente tenha essa prova de dar o nosso perdão espontâneo, caridoso, e assim a gente se liberte dessas circunstâncias e possa seguir a nossa vida, né? Como nos diz Mário Quintana, todos que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho, se perdoar. Ele esqueceu de dizer, né? Mas a gente coloca entre parênteses. Então que a gente possa encerrar a nossa fala de hoje, agradecidos, possamos ir aos passes então, para que continuemos recebendo o amparo, as forças, a proteção espiritual. Que os bons amigos nos auxiliem nas nossas resoluções para o bem. Que assim seja.